segundo maior país da América Latina em território e o terceiro em população. É conhecido como um dos destinos favoritos dos brasileiros. A capital, Buenos Aires, encanta pela beleza e história. São mais de 45 milhões de habitantes. Mas o que brilha aos olhos ofusca uma realidade triste. A Argentina vive um capítulo dramático na economia. Para se reerguer, o país confia nas eleições presidenciais. A disputa entre Sérgio Massa e Javier Milei está acirrada. A Argentina está eufórica por mudanças. A nação vizinha vive uma triste realidade. O povo quer um líder que cuide do país. Pero yo lo único que espero es que gane una persona que realmente se preocupe por su país. A quantidade de pessoas que vivem a pobreza no país aumentou e ultrapassou dos 40% da população no primeiro semestre de 2023, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Estatísticas e Censo. A pesquisa revela ainda que 9,3% da população está em situação de indigência, quando as pessoas não têm rendimentos suficientes para cobrir os gastos alimentares básicos. Pobreza é um dos únicos casos do mundo que era um país de primeiro mundo, que ficou um país de terceiro mundo, aonde 40% da população está na pobreza, e a probabilidade da Argentina sair dessa situação nos próximos 100 anos é muito difícil. Isso porque criou-se um pragmatismo de parte da sociedade, principalmente uma incapacidade política, por causa também dessa polarização, que torna qualquer mudança quase que inviável. A gente assistiu isso com Cristina Kirchner, depois tivemos Maurício Macri, que tentou com a visão de direita clássica, depois Fernandes, que também foi uma situação impossível, ficou ainda pior, e seja Massa ou Milei, a probabilidade é que as coisas vão para pior e não para melhor, porque a credibilidade da Argentina está muito longe de ser recuperada. A situação caótica econômica faz com que saques aconteçam em supermercados e lojas. De acordo com relatórios oficiais, foram mais de 150 tentativas de saques e 94 pessoas detidas em bairros da periferia da capital nos últimos meses. Em meio ao desespero do povo, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu que os cidadãos preservem a paz e a tranquilidade social. Peço a todos os argentinos que cuidem muito da paz e da tranquilidade social, que vamos cuidar de resolver os problemas enfrentados pelos argentinos e seus rendimentos. Mas peço-lhes, por favor, que preservem a paz e a tranquilidade social. É muito importante. Pero les pido, por favor, que preservar la paz social, la tranquilidad social es muy importante. O retrato do país não é de se orgulhar. Todos esses vegetais e frutas saíram do lixo. Eles foram recolhidos por Gleides, que junto com outras pessoas tenta encontrar alimentos em bom estado nas lixeiras do Mercado Central de Buenos Aires. Não pretendo coletar a vida toda, vir aqui, colher isso para sempre. Acho que vou fazer isso até eu conseguir progredir e arrumar um trabalho melhor. Um povo sem trabalho e comida. Benítez consegue ver o lixo com outros olhos para sobreviver à crise. Nosotros no los vemos como basura. Yo, por lo menos, no lo veo. Le doy gracias a Deus. Não enxergamos isso como lixo, pelo menos não eu. Dou graças a Deus por ter isso. Meu marido trabalha, mas não é suficiente. Dessa forma, pelo menos para ajudar ele, venho aqui recolher vegetais. Para ajudar-lhe a ele. Cada um leva cerca de 20 quilos de frutas e vegetais para casa e dividem com os vizinhos.
Às vezes machucamos as costas de tanto carregar peso e às vezes não aguentamos mais e voltamos para casa cansadas. Lavamos todos os legumes, colocamos tudo na geladeira e tudo mais. Ter carne é luxo. E com o pouco que o marido ganha, Gleides consegue ir ao açougue. Graças a Deus tenho meu marido que trabalha e posso comprar carne, posso comprar outro tipo de alimento para mim. Mas tem gente que vive só dessas verduras e tem gente que só traz verdura e vive com isso no dia a dia. E aí no dia seguinte a pessoa vem recolher de novo. E depois no outro dia vem a buscar outra vez. Muitas mulheres recorrem à reciclagem para sobreviver. A Ellen percorre as ruas de Buenos Aires, onde ela e sua amiga Sabrina recolhem papelão e plástico. Elas empilham tudo em um carrinho. Com essas sobras, elas conseguem complementar a renda mensal e assim fornecer alimentação para os filhos. Não há ruas onde elas não estejam. Qualquer material é um alívio que se torna dinheiro. A Ellen diz que não tem vergonha do trabalho que faz. Heroína, assim me sinto, ou seja, considero que é um trabalho... Uma heroína, é assim que eu me sinto. Acho que é um trabalho bastante degradante, mas ao mesmo tempo é um trabalho bonito. O que você faz na rua, o que representa levantar uma caixa de papelão, como ajuda o meio ambiente, a força que você tem que ter, a coragem, porque na rua você encontra muitas coisas. Então eu me sinto como uma heroína trabalhando como catadora. Com muitas coisas, assim que me sinto uma heroína trabalhando de cartonera. Ela fala que até mesmo encontrar recicláveis está difícil, que todos os dias é uma verdadeira missão. O dólar, não, viste, que começa a subir. A questão do dólar, que está começando a subir e descer, isso também faz com que as fábricas ou qualquer tipo de empresa faça estoque. Quando fazem estoque, não retiram material reciclável. Isso nos afeta e ninguém se dá conta disso. A inflação afeta muito o catador. A trabalhadora diz que sabe que quem assumir a presidência do país não mudará sua realidade. Quem quer que seja eleito, às 6 horas eu ainda tenho que me levantar. Nós, seres humanos, fomos feitos para sobreviver. Todo ser vivo se adapta às mudanças ambientais, às mudanças políticas, às mudanças tecnológicas. A questão é que você precisa sobreviver e continuar trabalhando, lutando. O carro vai estar lá e eu vou ter que continuar puxando. Não importa quem assuma o controle. O aumento dos preços dos alimentos também coloca em risco os bandejões na Argentina. Uma associação de bairros instalou este refeitório há mais de 8 anos, mas precisa se esforçar para completar a ajuda que obtém do Estado e de doadores privados. O restaurante fica localizado a aproximadamente 55 quilômetros da capital Buenos Aires. Evidentemente, há uma deterioração generalizada da nossa sociedade no que diz respeito à renda. Há uma inflação muito alta dos alimentos. É comprovado que quem tem pouca renda gasta mais para comer. Essa inconstância do Estado faz com que nunca se saiba realmente o que teremos para cozinhar. Como podemos sobreviver? Como temos tantos refeitórios e cozinhas populares funcionando? Em parte é por causa da necessidade e porque as famílias entendem que cozinhando juntas podem oferecer uma comida melhor do que quando realizada separadamente. O país lida com uma inflação descontrolada, em torno de 8% ao mês e passa de 100% ao ano. É um grande perigo quando a gente sai de um momento de inflação para o que a gente chama de hiperinflação, quando nem mesmo o Banco Central ou a autoridade fiscal, que é o governo, tem capacidade de controle da moeda. Nós assistimos isso na Alemanha, nós assistimos isso no Brasil, e a probabilidade da Argentina entrar numa espiral de hiperinflação hoje é muito grande, porque ela já não tem mais crédito na comunidade internacional e acho muito difícil que a China tenha voracidade ou até mesmo interesse em emprestar yuans na quantidade necessária para a Argentina trocar por dólares e, de fato, conseguir manter o seu governo em pé. Que não há segredo. A inflação da Argentina é causada porque o governo gasta demais. A
Apenas para a gente falar em subsídios, em 2022, o governo argentino gastou 12,5 bilhões de dólares, algo equivalente aí a 2% do PIB do país, em fornecimento subsidiado de energia elétrica. Além disso, 1/3 da população economicamente ativa e empregada na Argentina, formalmente, é empregada pelo próprio governo, né? São funcionários públicos. E uma considerável parcela do orçamento, então, ele é gasto em pagamento de salários e pensões. Além disso, o país já vive afundado no déficit há 13 anos. E na tentativa de solucionar esse problema, o governo continua imprimindo mais dinheiro para financiar os seus próprios gastos. Os argentinos precisam fazer malabarismos para fechar as contas do mês. Temos que cuidar da moeda porque não tem nada, não tem dinheiro para economizar. Então a gente vive o dia a dia. Eu trabalho o dia todo, porque com o emprego só a gente não tem o suficiente. Temos uma família média, somos 4. Meu marido também trabalha, mas também é quem menos ganha dinheiro no momento. É assustador. Assusta um pouco a todos nós. Mas bem, são os políticos que administram. Hoje comprei isso, amanhã ou talvez na próxima segunda-feira pode ser mais caro. Mas tenho que comprá-lo. Não olham para o bolso das pessoas, olham para os seus. Tudo está subindo, mas as pessoas vivem, comem, trabalham, mas não há solução para a gente. Não há solução para a gente. O preço da carne, alimento fundamental na dieta dos argentinos, aumentou em mais de 30%. Mesmo assim, o mercado Matadeiros continua a ser o centro da carne. Todos compram aqui. Mas bem, o problema que temos é que as pessoas que não têm dinheiro vêm comprar aos poucos, dia a dia. Olham muito para os preços. Tendem a escolher frango, carne de porco. Todos arcam com as consequências. Para os analistas, a Argentina está entrando em uma piora constante e cada vez mais acentuada. José é dono de uma banca de frutas e verduras. Com a desvalorização do dinheiro e a inflação, está difícil se manter em pé. Queremos aumentar um pouco os preços por causa da situação do dólar. E isso teve um impacto terrível por causa de toda a mercadoria que vem de fora, que é o abacate do Chile, banana do Equador, mamão do Brasil. Então, os preços tiveram que subir um pouco. Maria diz que não há um dia sequer que não seja desanimadora a situação do país. Semana após semana, o custo de tudo sobe. Isso vai além do dólar. O que hoje custa 100 pesos, na próxima semana será 150, na seguinte 180. E para mim o índice de inflação é uma história complicada. Você vai ao supermercado e o custo de tudo sobe. O cidadão se acostumou com a instabilidade e tenta sonhar com um futuro melhor. Bem, nós acostumamos um pouco com o fato de que o dólar vai e vem, que depois das eleições ele sobe ou desce. Bom, faz muito tempo que não cai, mas é como se toda a nossa vida começasse a parecer fragmentada. E bem, depois das eleições voltamos a discutir contratos de trabalho, voltamos a discutir contratos de arrendamento e assim que vivemos, sempre improvisando e abrindo caminho à medida que avançamos, com muito pouca previsibilidade. Quem tem um determinado poder aquisitivo tenta driblar as altas. Muitos apostam em ofertas e compras com cartão de crédito, uma maneira de gastar menos, como explica Adrian. As próximas compras las haga com tarjeta de crédito. Talvez nas próximas compras eu faça com o cartão de crédito, que vou pagar mês que vem, ou depois do dia 24, que é quando fecha a fatura do próximo mês. Então às vezes eu jogo com 30, 35 dias de vantagem. Eu pego a mercadoria e pago só depois desses 35, 40 dias. Eu jogo assim. Justamente a esos 35, 40 dias. E jogo com isso. A alta dos preços tem sido um mal crônico para a economia argentina. Claramente la gente ya está acostumbrada
a tantos años de... As pessoas provavelmente já estão acostumadas com tantos anos de vida sem estabilidade. Quando chega no final do mês, as pessoas só querem se divertir. Acho que é isso. Socialmente, estamos muito cansados dos problemas econômicos. Creo que socialmente estamos muito cansados dos problemas econômicos. Santiago diz que agora faz substituições em suas compras, mas que não deixa de lado a diversão. Mas tive que mudar minhas preferências e minhas compras. Talvez migre para outras marcas mais baratas também, mas não deixo de me divertir. Pero não é assim deixar de disfrutar. Para este economista, os argentinos já perderam a referência de preço de produtos. Hoje em dia, com uma inflação del 110, 120% anual... Hoje, com uma inflação de 110 a 120% ao ano, mais difícil saber se o que você compra está caro ou barato. Pode facilmente acontecer de você estar comprando em um supermercado e não saber que no concorrente ao lado, o produto que procura é mais barato. Por quê? Porque já perdemos a referência de preço. Referência de preços. O país vizinho convive atualmente com a terceira grande crise econômica nos últimos 40 anos de democracia. Entrou em uma espiral caótica para a economia, que tem vários fatores, e um deles, a desvalorização da moeda, a falta de dólar e uma dívida de 45 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. Um país que tem uma relação bastante desgastada com a FMI é a Argentina, justamente por não conseguir pagar o empréstimo. Já foram feitos pelo menos 6 revisões do acordo entre a FMI e a Argentina, que agora tem um compromisso de aumentar as reservas internacionais e reduzir o déficit fiscal. Muitas críticas são feitas ao FMI, inclusive pelo presidente Lula aqui no Brasil, que considera essas dívidas impagáveis. Ele fala sempre também que essas instituições financeiras que foram criadas para ajudar os países a saírem do buraco não conseguem fazer isso. E é até por isso que o seu governo tem tentado investir no crescimento do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, para usá-lo como uma alternativa ao FMI. Acontece que esse banco ainda está longe de ter os recursos que o FMI tem, então ele acaba meio que sendo uma alternativa irrisória. A crise foi agravada também pela seca severa, que atinge o país, a maior dos últimos 60 anos, que levou a uma queda de 74% nos embarques de grãos em fevereiro. A seca, eu acho que foi a ponta do iceberg, né? Quando a seca se abateu sobre a Argentina, lembrando que a Argentina é um dos grandes produtores de trigo do mundo, e também quando a gente fala de carne, vinho e vários produtos agrícolas, nós temos muitas similaridades com a Argentina. A grande diferença é que o Brasil está mais para o norte, por assim dizer, então a gente tem lá a questão da linha do Equador e o nosso território é maior. Mas quando a gente fala de produção agrícola e do peso da agricultura dentro do PIB, o Brasil e a Argentina são muito similares. E aí, quando você tem uma economia que basicamente tem uma capacidade de exportação agrícola muito forte e é atingida por uma crise dessa, do ponto de vista ambiental, destrói ainda mais a economia. Mas a gente não pode colocar todos os problemas da Argentina, do ponto de vista de política fiscal e cambial, apenas na conta do setor agrícola e de uma seca. Eu acho que, de fato, amplificou e tornou mais visível para a sociedade esse problema, mas dizer que a Argentina está nessa situação por causa da seca, acho que é um pouco exagerado. O Brasil mesmo passa por secas muitas vezes, até mesmo no centro-oeste, que é o nosso grande espaço produtor agrícola, e nem por isso nós temos um grande impacto ambiental. O grande problema é que a Argentina muitas vezes não consegue reorganizar suas outras atividades políticas e organizações sociais. E a partir daí, quando você tem uma economia onde oferta e demanda são extremamente fora de contexto, um pequeno impacto de seca ou até mesmo uma mudança em fatores como fertilizantes pode impactar toda a economia e gerar um efeito cascata. Isso mostra o quão frágil é a economia argentina para qualquer episódio externo. Então, para a gente, isso é muito complicado.